Te adoramos, Jesus. Te adoramos por aquilo que o Senhor é para nós, Pai. Nós te adoramos, te glorificamos, Pai. Te magnificamos, Pai. Te damos toda a honra. Te damos toda a glória. Te adoramos, Pai. Te magnificamos, Pai. Te adoramos, Pai. Te glorificamos, Pai. Amém. Deus é bom. Ele cuida de cada um de nós. Aquele que começou uma boa obra em nós, há de completar. Deus quer completar a obra que Ele começou na minha vida e na sua vida. Quando eu me converti, eu gostava muito de ouvir essa fala, porque me dava a entender de que Ele ia concluir aquilo que Ele começou em mim. Aquilo que Deus começou em você, em mim, Ele quer concluir até o dia de Cristo Jesus. Esse versículo eu gosto muito dele. Aquele que começou a boa obra, há de acabar até o dia de Cristo Jesus. Então, até o dia de Cristo Jesus, nós podemos continuar fazendo mudanças aqui. E ninguém está pronto. Eu não estou pronto. Tem alguém que está pronto aqui? Que já está perfeito? É por isso que nós acreditamos em Cristo. É por isso que nós também louvamos a Deus por essa data, né? Que as pessoas, ainda que talvez muitos por ignorância, não entendem o que realmente aconteceu, mas para mim e para você, isso é maravilhoso a gente saber que uma vez no ano eles comemoram uma data que é o nascimento de Jesus Cristo. Algumas pessoas falam assim, isso é religiosidade, isso não existe. Esses dias eu vi o pastor Guelry falando sobre isso, né? Mas que bom que tem essa data, né? Do qual o mundo inteiro pode parar para festejar o nascimento de Cristo. O pastor David fala assim, né? Que quando Jesus veio aqui ao mundo, as pessoas talvez esperassem alguma coisa extraordinária, com barulhos, aquela coisa toda, e de repente nasce uma criança. 3 quilos de carne, estava ali o poder de Deus. Através daquela criança, talvez de 3 quilos, 2,5 quilos, não sei. Mas aquele pedacinho ali, né? Em volta, o poder de Deus ali manifesto. Então nós podemos celebrar a salvação, podemos celebrar que nós fomos libertos. Por isso que a palavra de Deus diz que todos aqueles que acreditam, que creem em Cristo, passaram da morte para a vida. Então, se um dia você acreditou naquilo que Deus fez, essa foi a maior prova do amor de Deus para com a humanidade. A maior prova do amor de Deus para com a humanidade foi a vinda de Jesus Cristo aqui. Qual foi a maior prova do amor de Deus para comigo? A vinda de Jesus até aqui. Entregar a vida dele, obedecer. Imagina como para ele também não foi fácil. Ele veio aqui
não para fazer o que ele quis, o que ele queria fazer. Às vezes eu escuto algumas pessoas falando assim: não estou afim de ir hoje na igreja. Hoje eu não estou afim de orar. Não estou querendo ler Bíblia. Hoje eu não estou querendo servir o corpo de Cristo. Quero fazer outras coisas. Jesus não veio aqui para fazer o que ele queria fazer. Ele veio aqui com a missão de fazer aquilo que o Pai enviou ele para fazer. Então, em todo o tempo, ele tinha que abrir mão da vontade dele para fazer a vontade do Pai. Amém? Eu queria, para iniciar essa que nós vamos compartilhar hoje, eu queria que vocês abrissem 1 de João. Olha, se tem um tempo que eu gosto de ler 1 de João, é esse mês de dezembro, viu? Dá uma dica para vocês. Comecem a ler 1 de João, leia várias vezes, pausadamente, com calma, sem ter pressa. Vocês podem ler orando em outras línguas, só com os olhos, e vai deixando essa mensagem de 1 de João entrar dentro de vocês. E aí essa mensagem vai confrontar tudo aquilo que não for amor que tiver dentro de você, essa mensagem vai confrontar. Então, 1 de João 4, capítulo 4. Primeiro de João fala assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito, qualquer pessoa. Antes, porém, avaliai com cuidado se os espíritos procedem de Deus, porquanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Deste modo, podeis reconhecer. Como é que nós podemos reconhecer o Espírito de Deus? Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Deste modo, podeis reconhecer o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Durante muito tempo, eu pegava o gancho que a religião me proporcionava para mim falar assim: isso Jesus fez, mas quer dizer que eu preciso fazer. Jesus andou em santidade porque era Jesus. Jesus era o Filho de Deus. Mas eu não preciso andar em santidade. Jesus não mentiu, mas é porque Jesus ele era o Filho de Deus. Então isso me dava desculpa para me continuar com aquela vida antiga minha, fazendo o que eu queria fazer, vivendo a minha vida do meu jeito, fazendo o que eu gostava de fazer. Mas o que João está falando aqui é o contrário do que talvez nós ouvimos aí com a religião, ou que foi nos ensinado lá atrás com a religião. O que João está falando aqui é que toda pessoa que diz que Jesus Cristo não veio em carne, não é de Deus. O que quer dizer? Que Jesus tinha as mesmas lutas que eu e você temos. E que Jesus venceu todas essas lutas. A palavra de Deus diz que ele foi tentado em todas as coisas. Você não sabe a luta que eu estou passando. Jesus, ele foi tentado em todas as coisas e ele não pecou. Eu sei que é um alvo que nós temos para fazer o que Cristo fez,
é um alvo difícil, mas nós precisamos continuar lutando, brigando. Nós não podemos abaixar a guarda e achar, não, isso, eu sou salvo pela graça, faço o que eu quero fazer, e Jesus Cristo já me perdoou de todos os meus pecados, e eu vivo a minha vida do meu jeito, porque eu sou de carne, Jesus não veio aqui em carne. Eu tenho um corpo, mas Jesus não veio aqui, ele não tinha um corpo. A Bíblia diz que ele veio em um corpo como o meu e o seu. A única diferença é que Jesus, ele não nasceu de uma semente de pecado. Ele nasceu vivo espiritualmente. E nós, toda a humanidade, todo mundo que nasceu neste mundo, nasceu morto. Destinado ao inferno, essa é a verdade. Não é todo mundo que é filho de Deus. Todos quanto receberam Jesus Cristo se tornaram filhos de Deus. Todo mundo que ainda não aceitou a Cristo não é filho de Deus. A humanidade inteira que está aí sem Cristo, eles não são filhos de Deus. Quem é filho de Deus é aqueles que já receberam Jesus como seu Salvador. E agora, se nós recebemos Jesus, nós temos uma luta aqui, de nos tornarmos parecido com Cristo. E como eu vou fazer isso? Eu gostaria tanto de não fazer as coisas que eu fazia. Eu gostaria tanto de superar os impasses, ansiedades, medos, preocupações. Tantas outras coisas, avareza, os desejos pelas outras coisas que concorrem com a palavra de Deus. Como eu faço para me superar essas coisas? Eu quero. Como eu faço? Prostituição, malícia e tantas outras coisas que nós precisamos lutar no nosso dia a dia. Nós não estamos aqui só. Nós não fomos resgatados para continuar vivendo aquela vida antiga que a gente vivia. Lá em 1 de Pedro fala que aquela vida outrora que nós vivíamos, de bebedeira, e de tantas outras coisas que nós fazíamos, nós temos que deixar aquelas coisas para trás. Jesus falou assim: se o seu olho te faz pecar, o seu olho te faz pecar, o que você tem que fazer? Arranca ele fora. Jesus falou isso. Você sabe o que é a dor de se arrancar um olho fora? O que Jesus estava falando é que existe um caminho para que nós possamos mortificar aquelas coisas que existem dentro de mim que faz ainda eu viver aquela vida antiga. Se a sua mão te faz pecar, eu não tenho controle sobre isso, isso é mais forte do que eu, por isso que eu roubei, por isso que eu fiz isso, por isso que eu peguei, por isso que eu entrei naquele site lá de pornografia. Às vezes a mão não é só para roubar, é para você trilhar caminhos errados. Se a sua mão te faz pecar, arranca ela fora. Mas o que Jesus estava falando ali? Não quer dizer que você tem que cortar com a faca, mas quer dizer que existe um caminho para que você possa fazer isso, para que essas coisas não te controlem mais. Às vezes nós temos
desejos do nosso coração, vontades de fazer o que é correto, de não ter aqueles desejos dentro de nós que nos controla, ansiedades, medos, paixões erradas, ganância, avareza. Todos nós lutamos com algumas dessas coisas. E aí que entra essa mensagem poderosa, gente, que nós temos ouvido tanto com o pastor David Robson e com o nosso pastor Alan. Aí entra essa mensagem. Eu não quero ter preguiça, mas eu sou um cara preguiçoso, sou uma mulher preguiçosa. Eu quero vencer a preguiça, mas como eu supero a preguiça? Eu acordo, deito de noite pensando no dia seguinte, eu não vou mais ser esse homem, e de repente você está lá fazendo as mesmas coisas. Como nós vamos vencer essas coisas? A procrastinação. Tem um homem aqui que entende mais sobre procrastinação aqui do que eu, vou falar a verdade para você. Eu era perito em procrastinação, e Deus está cuidando ainda dessas coisas dentro de mim. Depois eu faço. Mas eu aprendi uma coisa nessa caminhada minha, e essa linha que eu tenho aprendido tem feito com que eu supere vários impasses que eu não sabia como superar. Se você passar tempo orando no Espírito Santo, orando em outras línguas, essas coisas vão ser mortificadas dentro de você. Essas coisas que te controlam tanto, que faz com que você tenha essa força tão grande dentro de você, que faz com que você se torne, fique preso nessas coisas, vai se desvencilhar de você. A palavra de Deus diz que todos nós que temos a consciência de que nós vamos encontrar com Cristo, quem tem essa consciência aqui? Tanto João fala, como Paulo, também o apóstolo Paulo fala, purifica-se a si mesmo. Então nós temos um mandato como cristãos. Quando nós aceitamos Jesus, existem algumas pessoas que podem escolher uma vida comum. Eu quero aceitar Jesus, quero ir para o céu. Mas tem aqueles que querem seguir realmente a Cristo, mais próximo de Cristo. Eu quero servir a Cristo, eu quero me tornar um discípulo. Essa caminhada sua vai ser uma caminhada mais trabalhosa. Então Jesus, ele não veio aqui como talvez aquele folclore religioso faz, né? Jesus é Jesus, eu sou eu. Jesus não veio em carne, eu tenho uma carne, eu tenho um corpo. Por isso que 1 de João está falando aqui, aquele que diz que Jesus não veio em carne, é mentiroso. É o anticristo. Por que o anticristo? Porque condiciona a pessoa a pensar que ela pode pecar porque ela não é igual a Cristo. Quando nós aceitamos Jesus, nós nos tornamos como Cristo. Podemos realizar as obras que Cristo realizou. Amém? E obras maiores, porque Ele foi para onde? Para o Pai. E como nós vamos fazer isso? Nós estávamos falando lá em casa hoje assim, né? Que a maioria de nós, e a maioria das pessoas nas igrejas, elas ficam perseguindo os milagres. Elas querem ver os grandes milagres acontecer. Onde fala que tem um evangelista que está orando por doentes, as igrejas lotam aquela coisa toda, e louva a Deus por esses homens que oram e muitas pessoas são curadas. Eu não sou contra, eu louvo a Deus por essas coisas.
Você vê pessoas sendo curadas, pessoas sendo abençoadas. As outras pessoas ali que talvez foram ali como visitante, vê uma pessoa sendo curada na sua frente. Isso impacta a vida das pessoas. Mas poucas pessoas têm procurado o que a Bíblia mais ensina e mais chama atenção para cada um de nós. Buscar uma vida de santificação. Buscar uma vida onde você vai ter que lidar, não é com o problema dos outros, vai ter que lidar com os seus problemas. É fácil você ser um cristão onde você fica procurando problema dos outros. Agora, quando você encontra Jesus e quer trilhar esse caminho de santificação, não, eu não posso continuar falando essas coisas, eu tenho que colocar freio na minha língua. Quantas pessoas às vezes desagradam os outros, porque usa palavras de ofensa que machucam os outros, e são cristãos. Essas pessoas vão para o céu? Vão. Elas têm certeza da convicção no coração delas de salvação, mas elas passam a vida delas aqui machucando elas mesmas e machucando os outros. Antes de Jesus falar que se sua mão te faz pecar, corta, ele estava falando sobre escândalos, que era inevitável que não houvesse escândalos. Os escândalos iriam existir, como a gente tem visto, vários escândalos, em vários lugares. Mas Jesus falou assim, olha, mas ai daquele por meio de quem vêm esses escândalos. Então a vontade de Deus, gente, é que nós nos purifiquemos, é que nós nos entreguemos cada vez mais ao Espírito Santo. E aqui está diante de você um homem que não é perfeito, estou falando para vocês mais uma vez. Às vezes eu prego para mim também, e essa mensagem ela é para mim. Enquanto eu estiver aqui, o Espírito Santo tem coisa para corrigir em mim. Mas se tem alguma coisa que eu posso fazer, e essa é a única coisa da qual eu posso fazer para que essas coisas aconteçam, então eu preciso fazer. O que é que eu posso fazer para que essas coisas sejam mudadas dentro de mim? Passar tempo com Deus. Não tem outro caminho. É você orar em outras línguas, adorar a Deus, ler a palavra, pratiquem também o jejum. Nós temos falado muito sobre isso aqui, pratiquem o jejum. Vamos começar agora o janeiro, né? Você não precisa jejuar na época do Natal. Fica lá com sua família, come mesmo, leitão assada, farofa, sorri com eles, se alegrem com eles. Mas quando esses períodos acabar, você pode sim voltar a fazer o jejum, para que possa te ajudar. Amém? Então existe um caminho para que nós possamos lidar com essas coisas que estão dentro de cada um de nós, que nós não queremos que tenha. Talvez você nem saiba que tenha. Mas quando você começa a passar tempo com Deus, você começa a ver, poxa vida, eu não sabia que eu tinha isso. E eu tenho. E quando você vê, é o tempo do qual você está dando para que Deus retire, remova aquelas coisas dentro de você. Eu gosto de contar também aquele caso daquela aldeia, que as pessoas estavam doentes, algumas até mesmo estavam entrando em óbito, e que a vigilância sanitária foi para aquele lugar para ver o que está acontecendo com esse povo, porque eles estão todos adoecendo, mesmo tomando remédio, não conseguem superar essa, tipo uma pandemia, uma coisa assim. E aí chegou lá, viu o que era,
procurou saber o que que era. O que que vocês estão comendo? Ah, nós estamos comendo isso. Olhou os alimentos, não eram os alimentos. A rotina deles, qual é a rotina deles? Ah, isso, aquilo outro, também não é isso. E por último, alguém da vigilância falou assim, a água, qual a água que vocês bebem? Qual é a água que vocês bebem? E aí eles falaram assim, a água que nós bebemos é daquela colina lá em cima. E eles foram lá para ver lá dentro daquele poço lá, como é que era aquela água. E quando eles chegaram lá, destamparam aquele poço, tinha vários javalis, ou seja, porcos mortos lá dentro. Ou seja, não adiantava nada aquele povo ficar ali sendo medicado, tomando remédio. Se eles não cuidassem daquilo que estava lá em cima daquele poço lá. E aqueles homens da vigilância sanitária então abriu aquele poço, entrou lá dentro, fez a limpeza naquele poço, tirou aqueles porcos lá de dentro, jogou fora. É assim que o Espírito Santo faz quando você está orando em outras línguas. Ele está indo em lugares que você não consegue ir. Ele está removendo coisas que você não tem o controle sobre aquelas coisas, mas que Ele pode fazer. O que eu preciso fazer? É só dar sua boca para o Espírito Santo. É difícil? Não é difícil. Você está orando, mas é o Espírito Santo que está criando essa oração em seu favor. Nós podemos ser um grupo de crentes que vamos ficar procurando os milagres aí. Mas não tem perigo você continuar mentindo. Não tem perigo você continuar usando a sua boca para machucar os irmãos ou as irmãs, caluniar, falar inverdades, mentir. Não tem perigo você ser um ganancioso. O que tem? O importante é que nós estamos esperando um grande evangelista aqui. E ele vai vir aqui, vai orar, pessoas vão ser curadas, essa igreja vai encher de gente, que bom, glória a Deus. Mas não tem perigo você continuar sendo esse homem ou essa mulher. É por isso que poucas pessoas querem trilhar esse caminho que eu e você estamos querendo trilhar. Um caminho de mortificação, um caminho que não está ninguém batendo palma para você, um caminho que muitas vezes você se sente só, porque essa é a verdade. Esse caminho que nós estamos aqui é um caminho que muitas vezes nós nos sentimos só. É um caminho que não tem glamour. Aí eu estou à procura de glamour, então não vem para cá não, que aqui não tem glamour. Aqui é um caminho que realmente você vai ter que trilhar, um caminho onde você vai ter que ser desafiado todos os dias. Nós estávamos tendo uma conversa com o pastor Alé essa semana e ele falou assim, a minha função como pastor não é fazer os outros felizes, é desafiar elas. E às vezes nós achamos que a função do pastor é fazer a gente ficar feliz, se sentir confortável. Não, a nossa função é desafiar vocês, porque nós também estamos sendo desafiados. E eu estou sendo desafiado. E Deus quer desafiar cada um de nós. Então, gente, nós estamos chegando no final do ano, onde nós fazemos vários compromissos. Eu vou fazer mais exercícios, eu vou fazer mais isso, eu vou fazer mais aquilo. Se comprometa também em passar mais tempo com Deus. Ou se você já tem passado o tempo suficiente, se manter. Porque não é fácil também você se manter naquele tempo que você já está fazendo, que você acha que é o suficiente. Não é fácil não. Vai existir muitas coisas que podem acontecer no meio do caminho para
tirar você do caminho da oração. E não estou falando só de coisas ruins, não, pode ser coisas boas. Eu falo assim, sabe por quê? Porque as coisas boas tiram mais as pessoas da oração do que as circunstâncias ruins. O pastor Dave costumava falar sempre, várias vezes nós já ouvimos o pastor Dave falando isso, várias vezes ele passando para lá, passando para cá, ele falava que o lugar mais perigoso para um crente se chama zona de conforto. É aquele lugar onde você já tem quase tudo quanto você queria ter. Você não está tendo nenhuma pressão, você não está passando por nenhum problema. Todas as coisas que você gostaria de ter, você já tem. São nessas horas que nós mais temos que intensificar nosso tempo com Deus. Não vou parar. Eu estou sendo tentado parar, mas eu não vou parar. Amém? Ah, mas eu fico em casa, eu lavo vasilha, eu arrumo casa, eu trabalho fora de casa. Você pode orar em outras línguas fazendo outras coisas. Você pode orar em outras línguas se você não estiver comendo, não estiver dormindo e não estiver falando com outra pessoa. Você pode estar orando em outras línguas. E é importante que a gente separe um tempo. Todo mundo tem tempo livre, não adianta, às vezes é desculpa. Mas todo mundo tem tempo livre. Eu não gostaria de continuar sendo um crente, o mesmo crente que eu era 10 anos atrás, com os mesmos medos, com as mesmas dificuldades, com os mesmos problemas. Eu não queria ser esse crente. Ah, eu tenho um problema, então eu vou enfrentar ele. Como é que eu vou enfrentar ele? Orando em outras línguas, passando tempo com Deus, adorando a Deus. E é assim que nós vamos superar os problemas. Então vamos aqui ver Romanos 6. Então Jesus veio em carne. E por que Jesus veio em carne? Para falar para mim e para você que nós também podemos superar toda a sua carnalidade, toda a minha carnalidade. Você pode superar a sua carne. Amém? Nós ainda fomos deixados, quando mesmo depois de ter recebido Jesus, nós somos deixados dentro de um corpo. Esse corpo meu, ele não converte, é por isso que você tem sentimentos, desejos, que você precisa mortificar. Deixar com que o Espírito Santo arranque aquelas coisas pela raiz. Vocês estão lembrados daquela fala que eu estava falando aqui a respeito daquela tribo, daquela comunidade? Precisava alguém subir lá em cima daquela colina, arrancar aquelas coisas lá de dentro, limpar aquele poço, para que aquele povo não andasse mais daquela maneira. É o que o Espírito Santo quer fazer comigo e com você. O pastor David está falando, ele fala sempre assim, que as pessoas elas querem construir paredes, colocar telhado aonde não existe base. Ah, eu quero ter uma casa tão linda, eu quero, fica preocupado com o telhado. Ora em línguas. Não, orar em línguas agora não, porque orar em línguas ninguém vai ver eu orar em línguas. Eu quero mostrar minha casa bonita. Às vezes eu estou entendendo cada dia mais, até comigo mesmo, de ficar cobrando das pessoas para que elas façam isso, façam aquilo.
Eu estou aprendendo. Porque o que eu preciso chamar elas é para orar. É a oração que vai mudar a vida delas. Não adianta nada nós ficarmos falando para as pessoas: olha, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Se aquilo existe dentro dela, e até mesmo, talvez até ela mesma quer se livrar daquilo, mas como ela vai se livrar? Por isso que passar tempo com Deus, orar em outras línguas, fala que você está edificando a sua santíssima fé. A palavra edificar, gente, quer dizer de construir, de uma super estrutura que está sendo formada quando você está orando em outras línguas. Amém? Então não vamos desistir da oração. Jesus é o modelo que eu tenho, é o modelo que você tem. Se ele andou aqui, ele superou, ele venceu, eu também posso vencer. Às vezes nós ouvimos até aquela mensagem, né? Que muitas pessoas falam aí. Ah, eu gostaria de fazer o bem, mas o bem que eu gostaria de fazer, este eu não faço. Aquela parte que está lá em Romanos. E o que Paulo está falando ali é que quando ele, antes de ter recebido a nova natureza, antes dele nascer de novo, ele queria ser um homem bom. Mas ele não conseguia. Porque não tinha nada dentro dele que dava condição para que ele pudesse fazer as transformações que agora eu e você podemos deixar com que o Espírito Santo faça. Então vamos ver aqui Romanos 6. Romanos 6, versículo 6. Pois temos conhecimento. Diga assim: eu tenho conhecimento. De que a nossa velha humanidade, em Adão, foi crucificada com ele. Amém? Então a nossa velha humanidade, gente, aquelas coisas lá do passado que nós tínhamos, foi crucificada juntamente com ele, com Cristo. Raiva. Você não pode, mas não precisa deixar com que a raiva te domine mais. Isso não quer dizer que você não tenha um sentimento de raiva, mas você tenha as armas para fazer com que essas coisas se aquietem dentro de você e seja mortificada dentro de você. A ganância, a inveja. Quantas pessoas não vivem porque são invejosas? Ficam mais preocupadas com o que os outros estão fazendo. As disputas, as rivalidades. Nós não precisamos rivalizar com ninguém. Mas como nós vamos fazer com que essas coisas sejam mortificadas dentro de nós? Os ciúmes. Eu sou ciumento, mas não queria ser ciumento. Ore em outras línguas, passa tempo orando em outras línguas, jejua também. A sua velha humanidade foi crucificada com Cristo. Não crie desculpas dizendo que você é humano, que Jesus era Jesus e você é diferente. Não crie esse tipo de desculpas, amém? Então aqui está falando assim, a fim de que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, para que nunca mais venhamos a servir ao pecado,
Gente, isso não quer dizer que nós não venhamos um dia falhar. Então quer dizer que ninguém mais falha? Não, o que Paulo está falando aqui é que nós não precisamos mais viver uma vida costumeira, rotina, fazer da nossa vida pecado, 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 pecado. Ficar preso ao pecado. Mas todos nós, quando nós falhamos, louva a Deus pelo Espírito Santo. Nós não ficamos lá. Eu falei aqui domingo passado que nós pudemos visitar de um homem que visitou um corredor da morte. O que é um corredor da morte? Era uma prisão onde só tinham pessoas sentenciadas à morte. E elas tinham a sentença de nunca sair dali. Mas essa não é mais a sentença que eu tenho, é essa a sentença que nós tínhamos antes de receber Jesus. Nós tínhamos uma sentença de morte eterna. Mas quando nós aceitamos Jesus, nós somos tirados de dentro desse lugar. E ainda que talvez você visite aquele corredor da morte, igual aquele homem, aquele pastor que disse que visitou o corredor da morte, mas no mesmo dia ele saiu dali. Quando nós pecamos, é assim que João fala, é por isso que João fala que se nós pecarmos, por algum acaso, se algum de nós pecarmos, nós temos um advogado, Jesus Cristo. Amém? Nós não precisamos ficar lá amaranhados naquele lugar, mas nós somos perdoados. Porquanto todo aquele que morreu já foi justificado do pecado. Seis, 7, né? E mais, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, havendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer novamente, ou seja, a morte não tem mais qualquer poder sobre ele, porque ao morrer para o pecado, morreu de uma vez por todas para o pecado. Todavia, quanto ao viver, vive para Deus. Assim, dessa mesma maneira, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Amém. Você não precisa se entregar à preguiça, à procrastinação, à mentira. Amém. Assim, desta mesma maneira, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Portanto, não permitais, diga assim, é eu que não vou permitir, que o pecado domine o meu corpo mortal. Amém. Não deixe com que o pecado domine você. Você tem o Espírito Santo morando dentro de você, com um machado, machado bem afiado. E o que o Espírito Santo quer fazer com esse machado bem afiado? Todas as vezes que você estiver orando, ele está batendo com esse machado na raiz da preguiça, na raiz da avareza, na raiz daquelas coisas que atrapalham o meu caminhar com Deus e o seu caminhar com Deus. Amém? Eu quero que o ano seguinte seja melhor do que esse ano. E eu sei como eu posso fazer isso.
as preocupações, os medos. Como eu supero essas coisas? O pastor Bronco fala assim que muitas pessoas acham que o que elas precisam é descansar. E elas ficam todo o tempo, elas estão cansadas e todo o tempo elas estão procurando sempre descansar. Eu preciso passear, eu preciso viajar, eu preciso fazer isso. E diz que quando elas chegam da viagem, as preocupações, antes dela abrir o portão, aquele portão igual o que eu tenho lá em casa, um eletrônico, quando aperta o portão está abrindo, as preocupações, os medos, aquelas coisas, tudo aquelas coisas que aquela pessoa enfrenta, está sacudindo a mãozinha para ele e fala assim: que bom que você chegou, eu estava te esperando. É assim que muitas pessoas passam a vida delas. Elas nunca procuram o caminho certo para lutar com as coisas das quais elas enfrentam. Então elas ficam sempre culpando as mesmas coisas. O que eu preciso é disso, o que eu preciso é daquilo, o que eu preciso daquilo outro. Mas o caminho certo ela nunca quer trilhar. Qual é o caminho que nós precisamos não abrir mão dele? É o caminho da comunhão com Deus. Se você trilhar esse caminho, você não vai fantasiar ou cobrir, enganar você mesmo. Você vai enfrentar os medos que você tem, e esses medos eles vão ter que ir embora. Amém? A paz que você procura naquelas férias, ou naqueles descansos, você vai encontrar na comunhão com Deus. Por isso que Jesus Cristo falou: a paz que eu vos dou, o mundo não pode te dar. Aquela segurança que você procura tanto, juntando e juntando mais dinheiro e mais dinheiro, você vai encontrar nesse relacionamento com Deus. Essa é a sua segurança. Amém? Então, gente, nós não podemos abrir mão desse tempo que nós precisamos passar com Deus. E aqui fala assim, ó: portanto, não permitais que o pecado domine o vosso corpo mortal, forçando-vos a obedecerdes às suas vontades. Tampouco entregais os membros do vosso corpo ao pecado. Vocês lembram o que está escrito lá em Romanos 12? Que Paulo fala: apresentei os vossos corpos. Você acha que é fácil vir para cá para a oração? Eu sei que não é fácil. Orar, passar 2 horas aqui orando, toda terça, quinta, sexta. Não é fácil mesmo, não. Ou talvez ficar lá na sua casa, decidindo sentar num banco, ficar lá 3 horas, 4 horas, só orando em outras línguas. Não é fácil. Quer ver de início, onde a sua mente começa a dar tanta sugestão de coisa para você fazer. Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Por que você não faz aquilo outro? Mas esse é o caminho, amém? Tampouco entregais os membros do vosso corpo ao pecado como instrumento de iniquidade. Antes consagrai-vos a Deus, com quem fostes levantados da morte para a vida, e ofereçais os vossos membros do corpo a Ele como instrumento de justiça. Lá em Romanos 12 fala: apresentei os vossos corpos como que? Sacrifício. Que tipo de sacrifício? Vivo, santo. Amém? Você quer experimentar? Quem quer experimentar a boa vontade de Deus na sua vida? Amém? A agradável vontade de Deus na sua vida. Você quer experimentar? Levanta sua mão se você quer. E a perfeita vontade, você quer experimentar? Apresente então o seu corpo.
É disso que vai vir a agradável, a boa e a perfeita vontade de Deus nas nossas vidas. Não é um caminho fácil, é um caminho desafiador, mas é para lá que nós queremos ir. E aqui é a mesma coisa. Ofereçais os vossos membros do corpo a Ele como instrumentos de justiça. Porquanto o pecado não poderá exercer domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Agora Romanos 8, 26. Não, 8, 13. Porque se viverdes de acordo com a carne, eu sou preguiçoso mesmo, eu vou me entregar à preguiça, eu vou fazer o que eu quero fazer. Entregue seu corpo. Amanhã eu faço, eu vivo uma vida de procrastinação. Você vai deixar a procrastinação te dominar? Se entregue a Deus. Amém? A oração. Porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito, olha, eu gostaria de mudar, mas eu não sei o que fazer para mudar. Então você está ouvindo aqui agora para que você não tenha desculpa. Se até agora você gostaria de fazer, eu gostaria de servir a Deus, eu gostaria de ser um crente fiel, eu gostaria de ser uma pessoa ativa na liderança da igreja, eu gostaria de ser uma pessoa que tem um coração voltado mesmo para servir a Deus. É só deixar com que o Espírito Santo mortifique aquilo que está atrapalhando você fazer o que Deus te chamou para você fazer. Amém? Que trabalho tem você orar em outras línguas? O que você precisa é só emprestar sua boca para o Espírito Santo. Amém? Então aqui, versículo 13. É 13? 8, 13, né? Porque se viver de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer, então olha, os atos do corpo vivereis. Tem coisa mais maravilhosa do que você olhar para trás e você ver aquele tanto de coisa que você deixou lá para trás. Medos, inseguranças, ansiedades, preocupações. Amém? E alcançar essa paz maravilhosa que Deus tem para cada um de nós. Uma paz que você não vai mais temer o futuro, que você não vai ter medo de nada. E eu sei que essa paz ela é crescente, eu posso ter mais dela. Eu posso ter mais dela. E eu vou ter. Amém? Agora versículo 26. Do mesmo modo o Espírito nos auxilia, nos ajuda, gente. O Espírito Santo, ele não veio aqui para ficar lá parado. Ele veio com a finalidade de te ajudar e de me ajudar. Mas quem é que o Espírito Santo pode me ajudar, que até agora eu não estou vendo ajuda de nada dele na minha vida? Porque você não está permitindo. Se você permitir, é que ele vai te ajudar. Amém? Ele veio com a finalidade de nos auxiliar em quê? Nas nossas limitações, fraquezas. Todo mundo tem fraquezas aqui. Eu não estou falando para pessoas que são perfeitas, porque aqui está um homem também que precisa
desse auxílio maravilhoso do Espírito Santo. Eu tenho limitações e eu sei de algumas delas e algumas eu nem sei. Tem algumas que eu nem sei. Mas o Espírito Santo veio com essa finalidade de ajudar Júnior nas suas fraquezas. E o que é uma fraqueza? Uma fraqueza, que essa palavra fraqueza aqui quer dizer impossibilidade de qualquer um de nós resolvermos com a nossa própria força ou habilidade. Isso é uma fraqueza. Você quer ficar livre daquelas coisas, mas você não tem força para vencer aquelas coisas. E aí você pode até entrar num campo errado. Buscar a paz fazendo uma outra coisa. Superar a ansiedade, se ocupando em mais coisas. Sem realmente lutar face a face com o seu problema. O Espírito Santo, ele nos auxilia em quê? Nas nossas fraquezas. Porque não sabemos como orar, no entanto, o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. E aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porque o Espírito suplica pelos santos, em conformidade com a vontade de Deus. Porquanto o Espírito suplica por quem? O Espírito Santo não está suplicando por Deus, está suplicando por você. É você que é o necessitado. Sou eu que sou necessitado. Ele está clamando por mim todas as vezes que eu estou orando em outras línguas. Amém? Gente, não vamos parar de orar em outras línguas. Vamos nos certificar de que realmente nós não vamos parar. Vamos separar um tempo do nosso dia para que nós possamos orar em outras línguas. Nós temos 24 horas no dia. Todos nós podemos ter desculpas de por que você não orou. Ah, moço, olha aqui para você ver, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e você vai encontrar bons motivos se você não querer orar, para não orar. Agora, se você quiser orar, você também vai encontrar bons motivos para que você ore. Aqui nós temos muitas pessoas aqui, que estão aqui nessa reunião, que está aqui agora, que enfrenta lutas difíceis e que aparece aqui nos dias de reunião para orar. E que poderia ter desculpas para falar assim, olha, hoje não posso, porque aconteceu isso comigo, aconteceu aquilo. E está sempre aqui orando com a gente. Amém? E isso vai fazer com que você supere as suas dificuldades. Supere os seus impasses. As lutas que cada um de nós estamos enfrentando. Amém?